Estamos no Mosteiro dos Jerónimos. É um dos monumentos mais visitados do país e um ícone da cidade de Lisboa. Foi aqui que Portugal assinou, em 1985, o Pacto de Adesão à CEE. Já lá vão quase 34 anos. Hoje refletimos sobre o que mudou, mas também o que ainda é preciso mudar, com Bernardo Pires de Lima. Bernardo, antes de mais, bem-vindo e obrigado por ter aceitado o nosso convite. Estamos em vésperas de eleições europeias. O que é que lhe passa pela cabeça quando falamos em União Europeia? Qual é que é a primeira coisa que lhe vem à cabeça? A primeira coisa que me vem à cabeça é uma comparação com a história da Europa e necessariamente traduzir um período singular. No fundo é um arranjo entre países que resultou num período inigualável na história milenar da Europa, de paz, prosperidade, democratização e a expansão das liberdades. Isso é o código genético. Se ele está ameaçado aqui e ali, está. E porquê? Porquê esse interesse pela Europa e pelo conhecimento internacional? Eu acho que é uma vocação como outra qualquer. As minhas vocações foram sempre tardias. Esta foi uma delas. Então Quando era mais novo, não se interessava por este tipo de questões? Nada. A sério? Não tenho nenhuma vocação natural para a política, para as relações internacionais, nada. A minha vida, até entrar na faculdade, era desporto. E porquê? Porquê esse interesse pela Europa e pelo conhecimento internacional? Eu acho que é uma vocação como outra qualquer. As minhas vocações foram sempre tardias. Esta foi uma delas. Então eu não... Quando era mais novo, não se interessava por este tipo de questões? Nada. A sério? Não tenho nenhuma vocação natural para a política, para as relações internacionais, nada. A minha vida, até entrar na faculdade, era desporto. Desporto, alta competição. Os testes psicotécnicos deram na Faculdade de Metricidade Humana. E o que é que fez depois então? Fui para a Economia, no liceu. Foi horrível, não é? Economia e Matemática, terrível. Mas consegui acabar o liceu bem e depois fui um ano para Direito e depois sim fui para Ciência Política e fiz tudo de seguida Ciência Política, depois Relações Internacionais, mestrado, depois doutoramento, que não cheguei a acabar, também Relações Internacionais. Portanto, a minha vocação vem ali mais ou menos a meio da licenciatura. E já nessa altura viajava? Eu viajava muito, dentro das possibilidades de um estudante, não é? Mas acho que viajava bem, os meus interrails. Mas há um ponto que liga à Europa que é importante, que é o Erasmus. Não é? O Erasmus, se fiz Erasmus em Roma, e o Erasmus foi muito marcante. Fiz um grande projeto de investigação lá sobre o império mediático do Silvio Berlusconi e o impacto disso nas vitórias eleitorais dele. E gostei muito de fazer isso, de investigar, e acho que a parte da investigação nasce aí, num contexto de competitividade universitária e noutra língua, e no meio daquele turbilhão todo que é o Erasmus, e portanto isso depois levou-me a seguir os estudos e a fazer investigação há 15 anos, que é o que eu faço. Mas como é que surgiu a ideia? Quando é que se lembrou de fazer a tal viagem pelas 28 capitais europeias? A minha forma de estar na investigação e no circuito universitário é um bocadinho sui generis, porque eu nunca estou à espera que me proponham nada. E depois, quando olhei para 2017, vi um ano fundamental, com muitas eleições importantes, muitos momentos que poderiam cair para um lado ou cair para o outro, e achei que, depois de ter publicado 3 livros em 2016, que é uma coisa que eu não aconselho, achei que ainda poderia ir mais longe, então montei um projeto destes, foi um projeto ambicioso, mas que me deu muito gozo e que aprendi imenso. Mas partiu com dúvidas? Tinha perguntas que queria ver respondidas? Só tinha perguntas porque, apesar de eu conhecer relativamente bem a Europa, nós nunca conhecemos um ponto de detalhe as dinâmicas internas, económicas ou políticas ou sociais, acabamos sempre de ter um conhecimento mais geral. Dos Estados pequenos que não são muito mediatizados. O que é que mais o surpreendeu nessa viagem? Qual é que foi o país, talvez, a cultura que mais o surpreendeu? Em termos culturais, mas em termos de concentração de problemas, foi talvez Malta, que é o mais minúsculo Estado da União, mas que tem chegamos a Valletta e é sofisticação por todo lado, e depois condensa tudo aquilo que
deve preocupar um cidadão nesta União Europeia, que é uma jornalista assassinada a sangue frio, é um nepotismo, um rotativismo, é uma corrupção endémica entre dois partidos, é uma certa brutalidade escondida com a vaga de refugiados que vem da rota Líbia, que é muito próxima, e uma máscara de sofisticação e de riqueza abundante. E esses graves problemas chegam-nos muitas das vezes ou ficam ofuscados? Chegam, acho que os desvalorizamos porque não partilhamos as dores alheias e porque continuamos a ter uma lógica muito nacional da política europeia, ou seja, houve agora um processo, sobretudo depois da crise financeira, de renacionalização da política europeia e nesse sentido fechámos outra vez, não é? De uma forma simplista, estou a falar de uma forma simplista porque há sempre exceções nas várias gerações e nos protagonistas, mas depois fazemos, que não é um mal nosso, é um mal da Europa, eu acho que nós nos conhecemos mal, uma das grandes conclusões da minha viagem é nós conhecemos mal todos. E será que Portugal conhece mal a Europa ou conhece pouco a Europa também por ser um país periférico que está um bocadinho afastado do resto? Não, acho que nós, europeus, nos conhecemos todos mal. Não é um sentimento europeísta? Há um sentimento de europeísta, quer dizer, as sondagens dão todas picos de europeísmo como nunca vimos, não é? Mas eu diria que não acho que seja por sermos periféricos. No centro da Europa há um desconhecimento enorme sobre o que é a periferia europeia. Ou do norte, sofisticado, também um desconhecimento enorme. Nós regionalizamos os problemas europeus, Europa do Sul, os Bálticos, quer dizer, e isto não é uma identidade homogénea. Visegrado não é uma entidade homogénea. São 28. Não há coesão entre os 4 de Visegrado. Há ali uma instrumentalização para alguns debates e isto é nítido em várias regionalizações da política europeia. E, portanto, depois temos uma série de clichês que não são portugueses, são pan-europeus. E eu acho que só conhecendo melhor, só desmistificando uma série de questões e só partilhando algumas dores e até alguns sucessos, porque há imensos, é que tornamos isto um bocadinho mais coeso. Mário Soares, que foi comandante do processo político da adesão portuguesa à CEE, disse na altura que Portugal, em 5 anos, seria um país completamente diferente para melhor. E as pessoas que viveram nesta altura concordaram? Pergunto, o Bernardo também concorda? Isto é um país completamente diferente, uma transformação brutal. É evidente que se podia ter feito coisas melhores numas áreas, evitado alguns erros noutras, mas o cômputo geral é extremamente positivo. E acho que não pode ser isso, não é só do ponto de vista material, não é dos vários indicadores sociais, etc., de qualidade de vida. Tem a ver com a própria consolidação da democracia portuguesa, que não é, nem pode ser dissociada do nosso pedido de adesão e depois de toda a construção do processo da negociação até, quer dizer, é uma consolidação. E isso é válido para Portugal, válido para a Grécia, válido para a Espanha. Portanto, um dos meus alarmismos é se houver um desmembramento da União que é da saúde democrática de alguns Estados. Não estou a dizer que nós não temos condições endógenas para sobreviver à vida antes da União Europeia, mas a vida depois da União Europeia na Europa é muito melhor. Esse é o meu ponto. E esta perspectiva histórica eu acho que é importante. Esse cenário vê-lo muito longe ou é algo que nós temos que nos preocupar? Eu não sei calendarizar, nem quero pensar em desagregações. O que eu digo é que não desvalorizemos muitos sinais preocupantes em muitos Estados. Há 10 anos esta conversa se calhar não fazia sentido. Era um outro tipo de alarmismos. Hoje em dia estamos a ultrapassar algumas marcas inimagináveis num espaço de democratização e de sofisticação, digamos, política, que é o espaço comunitário. E estamos a falar de atropelos à liberdade de imprensa, à separação de poderes, muita concentração de poderes em muitos Estados, uma grande agressividade do debate político ou outro debate, e aquilo que nós vemos nos últimos 5 anos, ou seja, para pegar aqui no mandato do último Parlamento Europeu, é um crescimento
focos. Isso alarma-me, como é evidente. Agora, se isso é suficiente para, apesar de tudo, a maioria dos parlamentos dos Estados-membros tem uma percentagem de partidos pró-europeus entre os 70% e os 90% da representação. O que eu digo é que as franjas, há 5 anos, eram franjas. Hoje em dia são partidos muito mais, sociologicamente, muito mais representativos, com um discurso que é um bocadinho inconstante, tanto são anti-euro como abandonam isso, tanto são anti-União Europeia como abandonam. Há ali uma plasticidade grande, muita tática, muito pragmatismo e vão levando cada vez mais pessoas no engodo porque têm uma comunicação mais eficaz ou porque têm um acesso ao poder que depois há uma série de crises que ajudam, não é? A migratória foi uma delas, a financeira foi outra. Nas últimas eleições a taxa de abstenção foi maior do que 60%. Mas isso não tem a ver com a nossa, com uma deriva anti-União ou de desvalorizarmos aquilo que conquistámos dentro da União e o país que se transformou. Mas então, para si, o que é que estes números significam? Há de ter várias explicações. Eu acho que uma das grandes explicações tem a ver com a falta de pedagogia e de responsabilidade pró-europeia dos partidos grandes. Não é? Há uma certa demissão e omissão por fazer um discurso de que a União resolve, é preferível a união do que a desunião, é preferível congregar do que desagregar, é preciso políticas comunitárias quando as políticas nacionais não resolvem. Falta isso, há muito localismo no discurso político. Então, para que é que serve uma Europa quando os cidadãos não lhe reconhecem valor? Ou quando os cidadãos lhes estão distantes? Não, eu acho que o reconhecer valor não significa que isso tenha que resultar na abstenção, não é? Nós, por darmos determinados percursos ou situações como garantidas, temos menos motivação para lutar por elas. Acho que é natural. Numa situação de risco ou de fronteira em que as coisas podem cair para um lado mais nacionalista, mais prepotente, menos respeitador da grelha democrática, aí acho que há uma consciencialização. E nesse tempo fronteira, eu acho que isso motiva. Agora, é preciso traçar bem o limite do discurso do medo e do risco, não é? Porque muitas vezes isso vira-se contra o proponente. Por exemplo, o discurso do medo no referendo do Brexit não resultou, mas resultou, por exemplo, no referendo da independência da Escócia. O projeto europeu como hoje o conhecemos, faz sentido ou há coisas que é preciso limar, é preciso uma alternativa? É evidente que há imensas correções. Aliás, eu acho até que há alguns pontos do discurso eurocético que eu acho que são justas críticas à dinâmica até funcionalista e burocrática da União. Mas se calhar a burocracia é o preço a pagar por uma tão vasta relação entre Estados. É muito mais fácil desburocratizar uma relação a 6 Estados do que a 28. As eleições estão já aí à porta, vão ser decisivas para aquilo que vai ser o futuro do projeto europeu? Elas vão ser decisivas a 2 níveis. Primeiro, porque nós não vamos ter maioria no Parlamento das 2 grandes famílias, isso é uma alteração das dinâmicas negociais. Portanto, há mais fragmentação partidária, há mais barulho e representatividade, provavelmente, todos os números dizem isso, de partidos que não gostam da União Europeia, mas que vão para o Parlamento Europeu beneficiar das regalias de ser um Estado-membro e um parlamentar do Parlamento Europeu. É importante é importante porque o Parlamento Europeu depois é uma base de legitimação da Comissão Europeia. A Comissão Europeia é o órgão executivo por excelência. E depois, nessa arrumação de cargos, o Conselho e o Banco Central Europeu também vão encaixar as suas peças de nacionalidades. Portanto, isto é um puzzle que vai durar os próximos 5 meses. Mas estas eleições são, em todos os Estados-membros, uma avaliação do governo em funções ou das oposições. Portanto, tem sempre um caráter também nacional. E aí há muitos países onde nós vamos perceber se a conduta nacionalista está a ser valorizada
ou se há alternativas para, em eleições legislativas ou locais, nos próximos meses ou anos, inverterem esta ideia de fatalismo de vaga nacionalista. Por isso é muito importante que, em momentos de fronteira como este, todos aqueles que defendem uma Europa democrática, plural, livre, de acordo com uma grelha que tem sido a grelha defendida por todos, a defendam. Bem, vamos então esperar pelos resultados que são Esperemos que sejam 26 de maio. positivos. Muito obrigado, Bernardo. Obrigado.